glorificar e exaltar o nome daquele que já se faz presente aqui. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor e toda a nossa adoração. Toma-se o seu assento. Olha para essa pessoa abençoada que está do seu lado. Diga para ela que bom que você veio. Porque palavras mudam decretos. Eu vou repetir mais uma vez. Palavras mudam decretos. Eu não sei quais foram as palavras que um dia foram lançadas, transmitidas sobre a sua vida, mas eu estou aqui debaixo de uma palavra. Essa palavra é a palavra de Deus, e aonde eu conheço esta palavra, ela transforma, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra nos restaura, a palavra nos faz ser novos homens, novas mulheres, e é debaixo da palavra que eu estou aqui, é debaixo da palavra que você está aqui, porque a palavra não muda, a palavra é o próprio Deus, e a palavra dele te trouxe aqui, e através da tua palavra de Deus, a sua vida será transformada, a sua família será transformada, as pessoas que estão à sua volta serão transformados, porque palavras mudam decretos. Se você crê nesta palavra, se você crê no Deus que você serve, começa a glorificar, começa a exaltar, começa a dizer: Senhor, eu creio no poder da tua palavra, e é essa palavra que mudará decretos sobre a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Que responsabilidade, hein? Eu quero dizer que eu estou aqui debaixo da bênção dos meus pastores, debaixo da bênção de Deus. Estou aqui para transmitir não as minhas palavras, mas as palavras que vêm de Deus. Eu disse assim: Senhor, me deu um título da mensagem, né? Palavras mudam decretos. Eu falei: Senhor, se o Senhor me deu o título, o Senhor vai me dar o contexto. E aí ele me levou lá na história. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que estavam debaixo de um decreto, mas o decreto não mudou quem eles eram, Franciele. Os decretos não mudaram quem eles são. Palavras todos os dias são lançadas sobre as nossas vidas, mas nós não podemos viver debaixo das palavras de decretos de homens, mas nós temos que viver, Kelly, debaixo do decreto de palavras de Deus para mim, para a sua vida. Muitos talvez podem ter chegado aqui hoje falando: eu não vivi nada até agora. Está no meio do ano e nada aconteceu, nada fluiu. Mas eu posso te dizer que o mundo lá fora pode estar dizendo que não vai ser um ano bom, que não vai ser um ano do qual você vai prosperar, que não vai ser um ano de onde você vai viver algo extraordinário. Mas eu estou aqui debaixo de uma palavra que nós não vivemos debaixo de palavras de homens, mas nós vivemos debaixo da palavra de Deus, e a palavra de Deus nos declara que nós viveremos, que nós colheremos e viveremos do melhor dele aqui na terra. Palavra dos homens não mudam a minha história, mas a palavra de Deus muda tudo na sua e na minha vida. Você crê nisso? Então glorifica o nome dele. Glória a Deus. A palavra é viva, a palavra é lâmpada para os nossos pés, que ilumina a minha e a sua vida. O decreto dos homens, quando Jesus estava
para ser crucificado era o quê? Morte, crucifica, crucifica. Os homens diziam, mas o decreto de Deus para Jesus era vida, vida, vida. Para o homem pode ser morte, mas para nós é vida. E foi debaixo de um decreto de vida, da palavra de Deus, de Jesus descer aqui, que hoje eu e você estamos aqui. Por isso nós não estamos aqui para viver decretos de homens, mas nós estamos aqui para viver decretos de Deus sobre as nossas vidas. Lá em Mateus 4:4 diz: Jesus respondeu ao diabo. O diabo queria decretar algo para a vida dele. O diabo queria que ele o servisse. O diabo queria que ele o adorasse. O diabo queria que ele se prostrasse. E todos os dias o diabo vem com palavras, vem com ações, vem com situação para fazer você se prostrar. Mas o Senhor venceu o diabo na palavra. Você quer vencer as suas guerras? Você quer vencer os levantes que estão vindo diante de você? Você quer enfrentar a tempestade e saber que logo ali na frente vai estar a calmaria? Comece a responder o diabo através da palavra, porque é isso que Jesus fez. Jesus disse para o diabo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra diz que o diabo se apartou de Jesus, porque é através da palavra, Daiane, que nós vencemos todos os decretos que diabo, que homens, que demônios querem colocar nas nossas vidas. Então entendam que palavras, Juliana, mudam decretos. Palavras mudam decretos. Quem tem a Bíblia aí, abre no livro Daniel. O livro de Daniel, no capítulo 3, no verso 8, e nós vamos ler até o 18. Aí eu fui entender, por que, Senhor, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Agora vocês vão entender. Porque o Deus que entrega o título, Ele entrega a palavra. O Deus que colocou algo na sua vida, através da palavra dEle, Ele vai te responder. Amém? Daniel 3, versículo 8 ao 18. Eu vou te contar aqui, entrar no contexto da história. Estavam Sadraque, Mesaque e Abidnego diante da província da Babilônia. E ali tinha um rei que se chamava Nabucodonosor. Todos os dias nós temos que vencer muito Nabucodonosor que está no nosso meio, viu? E ali estava esse rei. E ele fez uma grande estátua. E ele mandou chamar os governantes, os príncipes, reis, tudo para ir até a província, para adorar, para prostrar diante daquela imagem, diante daquela estátua. Daniel 3, versículo 8 ao 18. Abriu aí? Aí não está, né? Porque eu costumo ler daqui, ó. Amém? Vamos ler. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei: Nabucodonosor, o rei vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorassem a imagem de ouro. Pode passar.
e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria lançado em uma fornalha de fogo. Mas alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não dão ouvidos a ti, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que tu mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, assim que eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão lançados imediatamente em uma fornalha, em chamas, que Deus os poderá livrar das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Oh, glória. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrarmos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que tu mandastes erguer. Eles estavam diante de um decreto que eles deviam se prostrar diante daqueles deuses. Era um decreto, era um estatuto. Só que o decreto na vida daqueles homens não mudaram quem eles são. As palavras de Nabucodonosor não mudaram quem eles eram. Quem eles eram? Servos de Deus. Servo de Deus não adoram deuses. Quais são esses deuses? Muitas das vezes nós estamos adorando pessoas. Muitas das vezes nós estamos, adorando lugares. Muitas das vezes nós estamos prostrando diante do inimigo. Estamos deixando ser vencidos por ele. Quando nós temos o que fazer, se prostrar-me diante de Deus, porque o decreto vem de Deus. Se ele quiser livrar, ele livra. Se ele quiser tocar, ele toca. Servo de Deus não adora outros deuses. Servo de Deus não adora homens. Servos de Deus não vivem debaixo de decretos de homens do mundo, mas servos de Deus conhecem estatutos, palavras que vêm do teu trono de glória. E é diante desse decreto de palavra que nós estamos. Decretos não são para nos mudar, mas sim para estabelecer aonde está firmada a sua fé. Você quer saber quando a sua fé vai ser provada? É quando vir a fornalha, é quando vir um fogo, é quando vir a dificuldade, é quando vir um levante, é quando vir a tempestade, é quando vir o empecilho. É aí que nós vamos ver aonde está firmada a nossa fé. Então, decretos não são para nos mudar.
Decretos são para estabelecer aonde está a sua fé, aonde está o seu coração, aonde estão os teus olhos. E os nossos olhos têm que estar para o céu, os nossos olhos têm que estar para a cruz. Muitos estão decretando a sua morte, muitos estão decretando a sua falência, muitos estão dizendo que você não tem escape, que você não tem solução. Muitos estão decretando que o seu ministério não vai ser erguido. Muitos estão falando que você não consegue, mas você não tem que firmar no decreto de homem, do diabo que fica querendo roubar a tua paz e a tua alegria. Mas eu estou aqui debaixo de um decreto, que é a palavra de Deus, para dizer que Deus está levantando o seu ministério, que Deus está colocando unção nova sobre a sua vida, que Deus está te levantando. Não é para você ir, mas é para você promover o reino dele através da palavra dele, porque a palavra dele que flui da sua boca podem mudar decretos, podem mudar destino, podem mudar vidas. E é para isso que Deus te trouxe aqui. As palavras que vão sair da sua boca vão mudar decretos de pessoas. Por isso que Deus está te levantando aqui. Então feche os seus ouvidos para decreto dos homens, feche os teus ouvidos para o diabo e começa a ouvir a palavra de Deus, porque Deus tem um decreto para a sua vida, e o decreto é de viver a palavra, é de ser abençoado, é de ir, é de levar o amor dele, é de pregar o evangelho, é de quebrar correntes, é de quebrar cadeias no poder e na palavra do nome dele. O que você tem feito com as palavras que Deus colocou na sua vida? O que você tem feito com as palavras, as pessoas? A geração da sua família é uma geração que tem um destino traçado por Deus. Quais são as palavras que estão em nós? Porque as nossas palavras vão mudar toda uma geração. A geração dos teus filhos, a geração dos teus netos. O decreto não mudaram quem eles são, mas as palavras dele, irmã Deise, mudou todo um ambiente, mudou a vida do rei, mudou a vida daquelas pessoas, porque eles não se prostraram. Decretos não são para nos mudar, e sim para estabelecer aonde está a nossa fé e transformar o ambiente. Sadraque, Mesaque e Abidnego, o decreto era de morte, mas o decreto de Deus era vida, era livramento, era posicionamento. Para os homens era morte, mas para Deus era vida, porque através de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o nome de Deus foi exaltado. Ei, levanta a sua mão que eu quero profetizar através da sua vida. O nome de Deus será glorificado, será exaltado, porque as palavras que vão sair da sua boca vão mudar decretos no mundo espiritual. Decreto de morte, mas para Deus era vida. Os decretos não mudaram, mas não os fez eles curvarem, mas revelaram onde está a sua confiança. Aonde está a sua confiança? Aonde está o seu coração? Sua confiança está em quem? Nos homens? Nas pessoas? No governo? Na situação que o mundo, que o Brasil está vivendo?
Ou a sua confiança está naquele que é a própria palavra? Ou a sua confiança, os teus olhos estão para o alto? Servo de Deus não anda encurvado. Servo de Deus anda posicionado, com cabeça erguida, olhando para a cruz, olhando para o céu, porque são de lá que vêm os decretos para as nossas vidas. Decreto do rei: quando ouvir o som dos instrumentos, prostrem, adorem a imagem. Decreto dos servos: eu não vou me prostrar. Eu não vou me prostrar. Ei, sabe o que eu estava dizendo, Nabucodonosor? Eu não sirvo a esses deuses. Eu não estou aqui debaixo do teu governo. Nós não estamos aqui debaixo dos teus decretos. Mas eu estou aqui debaixo da bênção de Deus, do decreto de Deus. Coloca para mim lá em Daniel 3,16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defendermos diante de ti. Pode passar. Se formos lançados na fornalha em chama, o Deus a quem servimos pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, não adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Volta lá no 16 para mim. Muitas das vezes nós queremos nos defender. Muitas das vezes nós queremos mostrar. Muitas das vezes nós queremos provar que nós estamos certos, que nós estamos no caminho, que aquilo que nós estamos fazendo é o correto. Mas muitas das vezes nós não vamos precisar, irmã Lu, nos defender, porque aquele que é a palavra vai vir sobre as nossas vidas e nos defender, e nos guardar, e nos livrar. E mesmo se Ele não fizer isso, Ele continua sendo Deus, e a Ele eu prestarei a minha adoração, a minha entrega e o meu louvor. Mas Deus mostrou que era Deus na vida deles. E Deus te trouxe aqui hoje também para te dizer: eu mostro que eu sou Deus na sua vida. Eu mostro que eu sou Deus na sua casa. Eu mostro que eu estabeleci algo sobre a tua vida. As pessoas podem dizer que não. As pessoas podem dizer que você não vai conseguir. Mas eu decreto que você vai. Porque Deus, Ele tem um propósito. Porque Deus, Ele tem um chamado. E aquilo despertou a ira do rei Nabucodonosor. Muitas das vezes as suas atitudes, o seu gesto, a sua entrega, a sua oração, o seu derramar, o seu aquebrantar tem despertado a ira do inimigo. Mas essas palavras, essa atitude, esta adoração, essa entrega tem despertado o amor de Deus sobre a sua vida, tem despertado o cuidado, o zelo de Deus sobre a tua casa. Deus manda te dizer: continua orando, continua louvando, continua adorando, continua entregando, porque no meio da fornalha você acha que você está sozinho, mas no meio da fornalha aqueles homens estavam amarrados. Mas a palavra de Deus me diz, a palavra de Deus te diz que aqueles homens foram soltos e eles andavam e eles passeavam no meio daquela fornalha, mas eles não estavam sozinhos. Jesus estava com ele, e na sua fornalha, na sua dor, nos seus desafios, Ele estará com você.
Ele te livrará da fornalha e Ele te livrará do fogo, porque através das tuas palavras o nome dEle será glorificado. Aleluia! Glória a Deus! Não aceite o que o mundo tem colocado. Não aceite o que o mundo tem declarado para sua família. Não aceite o que o inimigo tem colocado, que você não vai, que você não consegue. Mas você consegue através da palavra. Você consegue no chamado que Deus colocou na sua vida. Nós conseguimos. Uma igreja forte é uma igreja unida. Nós estávamos aqui falando, uma intercessão forte é uma intercessão que ora, é uma intercessão que entrega. Uma igreja forte é uma igreja que está ligado com o seu pastor nos propósitos de Deus. Despertou a ira do rei, dos homens. Mas Franciele despertou o amor, o cuidado, irmão Michel, de Deus sobre a vida daqueles homens. Olha o cuidado de Deus conosco. Olha o amor de Deus, Letícia, para mim, para com a sua vida. Vocês entendem que decretos não mudam quem nós somos, mas decretos, palavra, muda o ambiente que você está. E no ambiente que você foi colocado, qual tem sido o decreto de morte ou de vida? Porque decretos mudam o ambiente, palavras mudam decretos. E o decreto que tem estabelecido é vida ou morte. Aos olhos humanos crucifica a morte, aos olhos de Deus você vai descer, mas é vida. Chega de viver na naturalidade, comece a viver o sobrenatural, e você vai experimentar a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus sobre a mim, sobre a sua vida. Os decretos não mudaram quem Jesus era, mas foram as atitudes e as palavras de Jesus que nos trouxe aqui hoje. Suas palavras, no primeiro momento, pode até achar que o decreto é a fornalha, mas Deus muda decreto. Eles estavam amarrados, jogaram eles diante da fornalha. E ele disse, aquece 7 vezes mais. Que aquelas pessoas que foram ali levar Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia fala que eles foram queimados, de tão quente que era aquele fogo. E eles foram jogados amarrados, ou seja, para não ter chance. E o rei disse, aquece 7 vezes mais. Mas olha que lindo. Mas a palavra diz que nenhum fio de cabelo. Oh, glória a Deus. Será que você entende a palavra? Nenhum fio de cabelo foi queimado. Pois Nabucodonosor disse, ali havia 3, mas eu estou vendo mais um, é 4. Eu não sei qual é a sua fornalha, eu não sei qual é a fornalha que você está passando, mas eu posso te afirmar que Jesus está entrando nela e nada será te tirado. Ninguém vai tocar em você, ninguém vai tocar na sua casa, ninguém vai tocar nos teus sonhos, ninguém vai tocar na sua família, porque você está debaixo de um decreto de Deus, que é a sua palavra. Jesus entrou na fornalha e mudou o decreto de morte. Para eles era morte, mas Deus estava dizendo, eu vou entrar ali, porque é vida. Ainda há propósito
propósito na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Deus me trouxe aqui para te dizer: eu estou te tirando da fornalha, eu estou te tirando do fogo, porque há propósito, há chamado, há unção, e essa unção que está sobre a tua vida será para glorificar o meu nome. E a palavra de Deus fala que nenhum fio de cabelo, que nada neles foi tocado, eles saíram lá da mesma forma que eles entraram. Então vocês entendem que a palavra, a fé, a reverência deles mudaram todo um ambiente. O decreto era que aqueles que não se prostrassem, eles seriam jogados. Eles falaram: opa, eu estou aqui debaixo de um decreto, eu estou debaixo de uma palavra. Está aqui minha amiga aqui, ó. Um dia ela foi instrumento de Deus no momento de maior dor dela, através das palavras dela. Hoje eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque no momento de maior dor dela, Deus usou ela para transmitir a palavra dele. E hoje eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então vocês entendem que palavras mudam decretos. Eu queria te agradecer, minha amiga. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, porque um dia suas palavras mudaram a minha vida, e hoje eu entendo por que eu estou aqui. Então conte sempre com a minha intercessão. Eu amo a sua família, é minha família, e o que eu puder fazer para te ajudar, para te auxiliar, conta comigo. Palavras mudam decretos, e eu entendi qual era o decreto de Deus para a minha vida. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nabucodonosor disse: eis que vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento. O quarto, ele diz, é semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, no meio da fornalha nos revela quem está conosco. No meio da fornalha faz pagãos ver quem é o nosso Deus. Porque aquele rei, ele era um pagão, ele adorava outros deuses, mas ele pôde ver quem que estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Era o Deus Altíssimo, era o Deus poderoso. É o mesmo Deus que está aqui neste altar, é o mesmo Deus que começa a passear sobre essa igreja, é o mesmo Deus que foi estabelecido sobre este altar. Ele é o mesmo. Eu não sei qual é a fornalha que você enfrenta, eu não sei qual é a situação, qual é a circunstância, mas eu estou aqui para te dizer que tem um Deus aqui, um Deus poderoso. A partir do momento que você começar a viver verdadeiramente esta palavra, a sua vida nunca mais será a mesma. E através da sua vida, outras pessoas serão transformadas. Então eu estou aqui para te dizer: palavras mudam decreto. Aquilo que era morte para a sua vida, Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: eu estabeleço vida. Eu estabeleço vida. O decreto era de morte, mas o rei faz um novo decreto. Será que você pode dizer glória a Deus? O rei fez outro decreto. Por isso eu te digo: palavras mudam decretos. Coloca lá para mim, Daniel 3:29. Palavras mudam ambiente, palavras mudam destino, palavras mudam pessoas, palavras nos muda. Por mim, pois é feito um decreto
pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então será que você entende que palavras mudam decreto? Aquele homem chegou lá querendo que aquele povo se prostrasse aos pés dele, mas através das palavras, das atitudes daqueles homens em não se prostrar, mudaram uma nação, mudaram um povo e mudaram a vida de um rei. Então eu estou aqui para te dizer que palavras mudam decretos. Aquilo que o homem estabeleceu não é decreto para a sua vida, mas o decreto da sua vida vem de Deus. Amém? Palavras mudam o ambiente. Palavras mudam o nosso destino. Palavras transformam a pessoa. Aquele que foi transformado pelo poder das palavras. 3 servos de Deus. Suas palavras mudaram decretos, ambiente, famílias e gerações. As suas palavras podem mudar ambiente, famílias e toda uma geração. Então tome cuidado com as palavras. Tomem cuidado, porque as suas palavras, elas podem transformar, mas elas também podem destruir. O que nós temos gerado? Vida ou morte? Olha o contexto da palavra. A palavra traz confiabilidade. Os crentes podem confiar plenamente nos ensinamentos e promessas da Bíblia. A palavra traz esperança. A esperança que Deus é fiel, Filipe, e cumprirá suas promessas, mesmo no meio às dificuldades. Esta é a palavra. A palavra de Deus é aconselhamento. A palavra de Deus é uma bússola. A palavra de Deus, ela é orientação. A palavra de Deus é vida dos crentes. A palavra de Deus nos fornece direção, nos fornece sabedoria. A palavra de Deus é cuidado. A necessidade de, por isso que nós devemos ter a necessidade de cuidar, de preservar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transmite fielmente às próximas gerações, vão guiar as novas gerações. Palavras mudam o ambiente, palavras mudam o nosso estado, palavra muda os nossos destinos e palavra nos leva aos nossos destinos. Hoje nós estamos aqui, mas um dia nós voltaremos ao nosso destino. Qual é o nosso destino? A casa do Pai, a nova Jerusalém, o céu, a terra que Deus tem preparado para aqueles que vivem debaixo de tua palavra.